essa aqui já é uma questão de custo, né? É uma questão de custo, né? Veja bem, antes de nós entrarmos no mérito, né, do custo, como é que funciona o custo no Brasil, né? Nós temos no Brasil o sistema de custeio, né? Sistema de custeio no Brasil, sistema de custeio. Eu estou falando de uma contabilidade industrial. Então, como é que funciona o custo no Brasil? Antes disso, para você matar a questão da prova de domingo que vem. Então, nós temos no Brasil o chamado custeio padrão. Padrão, né? Padrão, né? O custo padrão. Nós temos o chamado custo, né? Custo por absorção. Nós temos o chamado custo, né? Custo, veja bem, RKW, custo RKW. Nós temos o chamado custo variável, vai vendo, custo variável. Nós temos o chamado, né? Padrão, absorção, RKW, custo variável. Nós temos o chamado custo ABC. Então, veja o que nós temos aqui. Nós temos o custo padrão, nós temos o custo por absorção, nós temos o custo RKW, nós temos o custo variável e nós temos o custo ABC. Antes de eu resolver essa questão, eu gostaria de passar para você o seguinte: o que seria o custo padrão, né? Como o próprio nome está dizendo, é um custo padrão, né? Você não tem nenhuma dificuldade em entender isso. Lorival, então explica para nós o custo padrão. Você estabelece um sistema de custeio na tua empresa, qualquer que seja um desses, e a partir daquele estudo que você efetuou, esse custo, tá certo, que você efetuou, você mantém ele e vai, obviamente, fazendo as correções ao longo da vida da empresa. É um custo padrão. Ou seja, quando que eu estou hoje? Eu estou hoje no dia 8 de agosto. Eu já sei quanto é que custa esse meu pincel, se a minha empresa produz pincel, porque o meu custo ele é padrão. Então, esse é chamado custo padrão. Ou o standard, né? Você pode pegar ele também como custo standard, né? O padrão ou standard. Nós temos o custo por absorção. O custo por absorção, olha, cuidado com isso na prova. Esse dá uma olhada. Custo por absorção é o único aceito no Brasil. O custo por absorção é o único aceito no Brasil para fins fiscais. Então já fica essa dica para você, tá certo? O único custo que o Brasil aceita é o custo por absorção. Como é que funciona o custo por absorção? Você separa o custo que é custo direto daquele custo que é indireto. O custo que é direto, ele é alocado diretamente ao produto, né? Eu vou te fazer a seguinte colocação. A escola superior tem aqui os professores dela. Olha, eu sou um custo direto, eu produzo o serviço. Portanto, o meu custo é direto, né? Então, eu venho aqui dar um curso, por exemplo, de como resolver a prova do CFC. Vem um outro professor, dá um curso de folha de pagamento, tá certo? Custo direto, né? Então, esse curso que é direto, o que você faz? Aquele gasto que você consegue identificar com o produto é chamado custo direto. Os demais gastos, por exemplo, uma energia elétrica, né? Por exemplo, é uma depreciação de uma máquina, né? Por exemplo, veio um professor aqui, deu um custo, usou o computador da escola superior. O custo dele levou 8 horas. Vem eu aqui, dei um curso de 20 horas. Eu tenho que depreciar aquele computador. Então eu vou fazer um rateio, porque eu usei ele para um curso de contabilidade de curso de 20 horas e o outro usou para um curso de 8 horas. Então, é rateio, né? Então, esse é chamado
custo por absorção. Aquele custo que você identifica é direto, os demais custos que você não identifica é chamado custo indireto e é o único que o Brasil aceita. O Brasil não aceita outro custeio. Norivaldo, eu posso usar esse, posso usar esse, posso usar esse, posso usar esse. Pode usar todos. No entanto, na hora de calcular seu imposto de renda, o que vai servir vai ser o custo por absorção. Né? É óbvio que esses demais custos são custos gerenciais. São gerenciais. Mas o custo que é aceito no Brasil, o único para fins fiscais, é o custo por absorção. Estou até vendo essa questão na sua prova. Questão 38, letra D. Né? Qual é o único custo para fins fiscais aceito no Brasil? Resposta, letra D. Custo por absorção. Os demais existem? Os demais existem. No entanto, eles servem tão somente como custo gerencial. Né? Não serve para fins fiscais. Então, esse é um custo que você faz um rateio. Né? Você pega o custo direto e faz o rateio, aloca diretamente, e aquele custo direto você faz o quê? Você faz o rateio. Temos o custo RKW. No Brasil não é muito utilizado. Como é que funciona? E nós temos que saber o que é custo. O que é custo? Né? Você trabalha numa empresa, você precisa saber o que é custo e o que é despesa. Por exemplo, para a escola superior, eu sou o quê? Eu não sou despesa, eu sou custo. Eu produzo o serviço da escola superior. Tá bom, Norivaldo. Aquela menina que está na recepção, aqui da escola superior, está uma menina na recepção, ela é custo ou ela é despesa? Essa menina não é custo, ela é despesa, ela não produz nada. Aliás, eu odeio ser despesa, eu gosto de ser custo, porque custo é quem produz, né? Então, veja bem, qual é a diferença entre custo e despesa? O custo é o sacrifício que você faz, tá certo? Para produzir o bem ou o serviço, isso é custo. O sacrifício que se faz para produzir o bem ou o serviço. A despesa é aquilo que é necessário para tocar teu negócio. Né? Por exemplo, eu tenho uma despesa com a recepcionista, eu tenho uma despesa com o office boy, né? Eu tenho uma despesa, por exemplo, com um cara que trabalha no departamento do pessoal, eu tenho uma despesa com um cara que trabalha na contabilidade, tá certo? Imaginando que eu sou uma escola superior, tá certo? Então, veja que temos que separar custo e despesa. No sistema RKW, esse sistema RKW é um sistema usado muito na Alemanha, eles não fazem qualquer distinção. Para o sistema RKW, tudo é custo, não há despesa para eles. Isso mata a contabilidade, né? Isso, de certa forma, mata a contabilidade, o custo RKW, porque tudo é custo, tudo é custo, né? Tudo é custo. Então, não existe para eles despesa, né? Nunca vi, eu conheço isso de academia, tá certo? Mas eu nunca vi no Brasil se usar, conheço o custo padrão, já usei, a absorção é o que eu faço, o custo variável, a ABC, né? Mas o custo RKW é um custo usado na Alemanha. É um custo gerencial, tá certo? No Brasil não é muito aplicável, mas para fins gerenciais você pode até fazer isso. E temos o custo variável. O que é o custeio variável? O custeio variável é aquele custo que, na verdade, você não tem rateio. Você só considera como custo, né? Você só considera como custo aquilo que é variável. Por exemplo, eu estou tomando essa água, tá certo? Cada máquina, a água dessa custa 10. Se eu comprar uma água dessa, custa 10. Se eu comprar 100 máquinas dessa, vai ser 10 vezes 100, tá certo? Vai dar 1.000. Então, esse é o chamado custo variável. Esse custo variável, ele é um custo variável que é visto com essa ótica. Norivaldo, e os demais custos indiretos? Os demais custos indiretos, eles são lançados como se fosse uma despesa. Não há rateio. É o chamado custeio variável, que também não é aceito, ainda que ele é uma ferramenta gerencial, né? Então, na verdade, o que nós temos que ter em mente é isso. E temos também o custeio ABC. Aliás, caiu uma questão, eu acho que é a mais difícil da prova, né? Caiu nessa prova de 2019, segunda edição, o custeio ABC. O que é o custeio ABC? O custeio, o ABC, é um custeio por atividade. Ou seja, você faz o custo
com base na atividade. E lá no nosso escritório nós temos o custeio ABC. Lá nós temos um produto chamado auditoria, nós temos um produto chamado transfer price e nós temos um produto chamado recuperação de tributos. Se você for no nosso escritório, eu criei isso. Eu tenho a venda da auditoria e eu tenho o custo da auditoria. Eu tenho o transfer price, a receita, e eu tenho o custo do pessoal que desenvolve o transfer price. Eu tenho o pessoal que faz recuperação de tributos e eu tenho também o quê? O custo do pessoal que recupera tributos. Veja que no nosso escritório foi implantado o ABC, custo ABC, tá certo? Então veja bem, são todos sistemas de custeio, no entanto, como eu te disse, o que é aceito para fins fiscais é somente o custeio por absorção. Então, veja bem, se você pegar a pergunta, aí ele vem com agora vamos para a pergunta antes de, depois da explicação. Ele diz o seguinte, que o presidente da empresa produz capas de chuva limitada. Deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Portanto, ele obteve os valores de gastos fabris totais de produção em 2 níveis mensais, diferentes de produção. 1. No mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricado, o gasto foi de quanto? 116 mil. Olha, pessoal, na boa. Você tem o chamado custo fixo e tem o chamado custo variável. O custo fixo é aquele custo que existe. Se você produzir, ele existe. Se você não produzir, ele também existe. Então, veja que o custo fixo, o próprio nome já está dizendo, ele é custo fixo. Se eu produzir, eu vou ter o custo. Se eu não produzir, eu também vou ter o custo. Tá certo? Eu vou produzir ou não produzir, eu vou ter o custo. Isso é chamado custo fixo. Lorival, dá um exemplo de um custo fixo. Aluguel. Se você, por exemplo, faz um aluguel, aluga um prédio, se você vender mercadoria, se você não vender mercadoria, o proprietário quer receber o aluguel dele. Isso é custo fixo. Tá certo? Então, veja, ele está dizendo que não produziu nada e que teve 116 mil de custo. 2. O mês em que 35 mil unidades de produto fabricado, o mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricados, o gasto incorrido foi de 212 mil. Ou seja, no mês que ele não produziu nada, ele teve um custo de 116 mil, e no mês que ele produziu 35 mil unidades, o gasto foi de 212 mil. É óbvio que, ao interpretar essa questão, os 212 mil, que é o gasto total produzindo, contempla o custo fixo de 116 mil. Esse é o entendimento que nós podemos ter. Então, veja bem, considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Para calcular o custo total da empresa, pode-se empregar as seguintes fórmulas. Ou seja, CT, o que é o custo total? É o custo variável unitário, vezes a quantidade, vezes o custo fixo. Onde? Já mostrei aqui. Aí ele fala, com base nesses dados, ele diz assim, é necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. E com base apenas nessas informações, é incorreto. Observa, muito cuidado com a questão, é muita pegadinha. Então você vai sempre pensar no correto, ele pergunta, é incorreto. O que é incorreto? Que o custo da empresa, o custo fixo da empresa é de 116 mil. Na boa, tá claro que o custo da empresa, no mês que ele não produziu nada, ele teve um custo de 116 mil, isso é o custo fixo da empresa. Essa questão está correta. Aliás, ela foi dada de mão beijada, Porque se ele está dizendo que não produziu nada e teve um custo de 116 mil, o que é isso aqui? É o custo fixo. Então, letra A,
É incorreto afirmar que o custo fixo da empresa é de 116 mil. Não é incorreto. É correto afirmar que o custo fixo é de 116 mil. Fala, então não é a A, tá certo? B, o custo variável unitário da empresa é superior a R$ 6,00. O custo unitário da empresa é de R$ 6,00. Bora ver? Então vamos agora fazer a nossa conta, né? Vamos fazer a nossa conta para ver se a gente chega nesse valor ou não, tá certo? Então a gente já sabe que não é a A. A A está correta, ele quer a incorreta. Então vamos ver a questão B. O custo variável unitário da empresa é superior a R$ 6,00. Então, como é que foi feito isso? Se você pegar o custo fixo foi quanto? O custo fixo está aqui, foi R$ 116 mil. R$ 116 mil. Esse é o custo fixo, tá certo? O custo total para produzir aquele negócio foi quanto? Está aqui, foi de 212 mil. 212 mil. Olha, se eu tenho o custo fixo e eu tenho o custo total, o que restou foi o custo variável. Como é que eu chego no custo variável? O custo variável é a diferença. Deixa eu pegar aqui a calculadora, né? Porque contador normalmente não sabe fazer conta. Ele faz conta com a calculadora na mão, né? Então, se eu pegar 212 mil menos 116... eu estou falando de quanto? 96 mil. Então, o custo que eu tenho aqui é de 96 mil, olha. 96 mil. Bom, eu tenho um desenho, custo fixo 116. O custo total produzindo 35 mil é de 212. Ou seja, isso quer dizer que se eu tenho esse custo total, que é de 212 mil, e o custo fixo é 116 mil, o meu custo variável ele é 96 mil, tá certo? Então é isso aí. Ele pergunta qual é a afirmativa incorreta. O custo variável unitário da empresa é superior a 6 mil. O custo variável da empresa ele é superior a 6 mil. Então, se nós pegarmos aqui, né? O custo variável, ele pergunta assim, né? O custo fixo da empresa é 116 mil, nós já matamos, né? O custo variável unitário da empresa é superior a 6 mil. Então, bora ver. Se você pegar o custo variável, quanto que é? O custo variável é igual a 96 mil. Então, eu tenho aqui 96 mil, né? Variável. Quantas peças nós produzimos? Nós produzimos 35 mil peças. 35 mil peças. 35 mil peças. Se eu pegar 96 mil e dividir por 35 mil peças, né? 96 dividir por 35 mil. Isso vai me dar 2,74. 2,74. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que o custo variável, eu sei qual é o custo variável, tá certo? Que esse custo variável é superior a 6 mil. Não é, né? Não é. Se você pegar o custo variável, é 2,74. Portanto, essa afirmação, né, está incorreta. Incorreta. Porque é de 2,74 e não de 6, como ele determina aqui. Tá certo? Show de bola, né? Show de bola. Aí vai vendo. Vamos ver, então, já sabemos que a letra B está correta. A letra B está correta, porque essa é a incorreta, né? A B está correta porque é a incorreta, né? Vamos ver a C. A gente vê por que não é as outras também. Caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Bora ver? Lorivaldo, qual é o raciocínio, então, que eu tenho que ter aqui? Olha, nós já temos um custo fixo. O custo fixo
ele é quanto? 116 mil. Isso está claro para nós, tá certo? O nosso custo unitário variável é 2,74. Então, se eu pegar, vou fazer uma outra conta mais, né? Se eu pegar 96 mil e dividir por 35 mil, vezes quanto que ele vai produzir? 30 mil unidades. Então, vamos fazer a conta, né? Se eu pegar 96 mil, dividir por 35, já está aqui, vezes, ele quer 30 mil, né? 30 mil vezes 30 mil, isso vai dar 82,285. Então, 82 vezes 30 mil, né? 30 mil, é isso aí. Isso vai dar igual 96.123 dividido por 35, 123 vezes 30, 123. Isso vai dar 82.285. 82.285 mais 116 mil. Então, mais 116, 198.285. Então, diz o seguinte, caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Veja, isso está correto. Daria 198 mil, logo, 198 mil é inferior a 200 mil. Então, ele não quer a correta, ele quer a incorreta, né? Como ele quer a incorreta, isso está correto. Tá vendo? 198 mil é inferior a 200 mil. Veja que pegadinha boa essa de custo, tá certo? Aí ele tem a última, vamos ver também por que não é a última. Caso a empresa produzisse 32 mil unidades do seu produto, o seu custo total seria superior a 200 mil. Veja bem, nós já temos que o custo fixo, ele é fixo independentemente da quantidade que você produz. Se ele é fixo, ou seja, se você produzir, você vai ter esse custo, se você não produzir nada, você vai ter esse custo. Ele é fixo, tá certo? Nós sabemos que o cara produziu, né? Ele produziu 35 mil, teve um custo total de 212. Para eu descobrir o custo variável, é pegar um menos o outro. Se eu pegar 96 mil, né? Vamos fazer essa conta. Se eu pegar 96 mil e eu dividir por 35 mil, que é a quantidade que eu produzi, né? Vezes, quanto que ele produziu agora? 32 mil unidades. 32 mil unidades. 32 mil. Quanto é que vai dar? Isso vai ser igual 96 dividido por 35 vezes 32. Vezes 32. Igual. Isso vai dar 87.771. 87.771 mais o fixo, que é 116 mil. Mais 116. Isso vai dar 203.771. Ó, com uma produção de 32 mil unidades. Veja bem, ele diz, caso a empresa produzisse 32 mil unidades do seu produto, seu custo total seria superior a 200 mil. Seu custo total seria superior a 200 mil, portanto, o custo para esse caso foi de 203 mil reais. Portanto, superior a 200 mil. Fechou? Então, veja, você estuda custo na faculdade e eu também já dei aula de custos. Lógico, quando o professor está dando aula de custos, o ideal é que ele passe o conceito de custo fixo, variável, né? Custo RKW, custo padrão, custo por absorção, etc. Mas também que leve para a sala de aula algumas questões da prova do CFC, porque isso aqui vai te ajudar, tá entendendo? Isso vai te ajudar a resolver essas questões. Você vê, nós mostramos que a única questão que está correta aqui, né,
é a 6, é a B, que dá um custo superior a 6. Que a única correta é, na verdade, a que está incorreta. Então, 4, alternativa correta, letra B. Perfeito?